Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo das atividades #Estudo em Casa. Hoje a gente vai aprender sobre ler informações e dados apresentados em tabelas. Uma tabela serve para organizar diversas informações. Ela é formada de linhas e colunas que se relacionam entre si. Essa tabela que acabou de aparecer, ela relaciona o nome do produto com o seu preço. Ela é chamada de tabela simples por possuir apenas uma informação sobre a coluna principal, que é a coluna que tem o nome dos produtos. Então, ela só tem aí uma coluna para dar uma informação de cada produto. Que informação é essa? O preço individual de cada produto. E aí a gente tem também a questão das linhas, né? Então, aqui, ó, no caso dessa coluna, ela possui, ou no caso dessa tabela, ela possui duas colunas, a coluna do produto e a coluna do preço, mas ela é chamada de simples, porque ela só relaciona uma única informação a respeito dessa coluna principal do produto, e ela também vai possuir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, tá? Então, essa é uma tabela que contém duas colunas e 9 linhas. Essa tabela seguinte aí, você já vê que ela já tem 3 colunas. Isso por quê? E ela é chamada de tabela de dupla entrada. E por que que ela tem esse nome, tá? Porque ela pode possuir duas ou mais informações sobre a coluna principal. Então, ela traz aí, no caso, a coluna principal, que é o nome das pessoas, ela vai trazer aí duas informações com relação a cada nome desse, que é a informação da altura e do peso. E isso são informações individuais, né, de cada um desses nomes que tem na coluna principal. Então, por isso que ela é chamada de tabela de dupla entrada, porque ela traz mais de uma informação. Então, assim como a anterior, a gente vai aqui também contando as linhas, né? Então, ela é formada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então, essa tabela possui 3 colunas e 8 linhas. Observe o exemplo a seguir. Uma empresa de ônibus costuma registrar a quantidade de passageiros durante os dias em que há viagens. Na tabela abaixo, mostra a quantidade de passageiros que o ônibus dessa empresa transportou durante uma semana. Vejam aí que essa é uma tabela simples, que a gente viu anteriormente, porque ela possui uma coluna que ela traz uma única informação acerca da coluna principal aí, que é a coluna dias da semana. Então, para cada dia da semana, aqui, eu tenho uma única informação. Então, aqui essa minha tabelinha, ela é composta pela coluna dos dias da semana e a coluna pelo número de passageiros de cada dia, ok? Então, na segunda, como ele diz assim, a quantidade de passageiros quando houve viagem, né? Então, na segunda-feira, ele registrou 250 passageiros. Na terça-feira, ele registrou 183. Na quarta-feira, registrou 241. Na quinta, registrou 194. Na sexta, ele registrou 269. E no sábado, ele registrou 124 passageiros. Bom, depois de lida a tabela, a gente vem aqui para o comando. Em que dia da semana a empresa registrou o menor fluxo de passageiros? Esse menor vai me indicar o quê? O que que ele está querendo que eu procure aqui? O dia da semana em que menos passageiros viajaram. Então, eu vou aqui organizar os meus valores por ordem crescente ou decrescente, e o menor deles vai ser a resposta da minha questão. Então, assim, o item A pergunta se é sábado, B, terça, C, quinta ou D, quarta-feira. Vamos lá, vamos olhar o sábado. O sábado aqui, ele está marcando 124 passageiros. A terça-feira, 183.
a quinta-feira, 194. E a quarta-feira, 241. Então, entre esses números, 183, 241, 194 e 124, aquele menor vai ser o 124, que no caso é o sábado. Nossa alternativa correta de resposta. Então, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima.